Almerinda confronta Paulo sobre seu aparente desinteresse pelo trabalho na processadora, sugerindo que seria melhor para ele retornar à capital. Ela ressalta que não nasceu ontem e percebe que Paulo está se esquivando de Kênia. Elisa pede a Lúcio que a leve ao local do acidente onde sua mãe morreu e questiona por que o acidente ocorreu no sentido oposto à fuga da cidade. Lúcio explica que naquele dia chovia muito, deixando Elisa intrigada com a história. Carmen repreende Paulo por enviar Almerinda para resolver seus problemas. Gael e Ingrid encontram Kênia machucada na estrada. Ao encontrar Damião, Elisa expressa preocupação sobre as possíveis consequências se Augusto descobrir que eles têm se encontrado. Damião desafia Elisa a enfrentar as adversidades ao seu lado, questionando seu amor por ele. Carmen aparece na hora certa com um teste de gravidez, alegando ser de Elisa. Damião exige uma explicação, mas Elisa, surpreendida, nega envolvimento e decide afastar-se dele. Damião afirma a Elisa que se é isso que ela deseja, ele aceitará de bom grado. Ao questionamento de Dolores sobre a autoria do teste de gravidez, Elisa, entre lágrimas, revela que pertence a Florência, a noiva de Damião. Almerinda reprova Florência por tentar seduzir Damião, insistindo que ela deve agir com decência se realmente deseja estar com ele. Augusto, enfurecido, agride e insulta Elisa. Chorando, Elisa assegura a Augusto que o teste não é dela. Carmen, de maneira cínica, alega ter encontrado o teste no quarto da sobrinha. Diante disso, Elisa sugere a Augusto levá-la ao consultório do Dr. Edmundo para verificação e Dolores se oferece para acompanhá-los. Paulo procura Carmen determinado a provar que não precisa de ninguém. Ele a beija, mas Carmen, simulando indignação, o esbofeteia e o expulsa de sua casa. Edmundo assegura a Augusto que Elisa não está grávida e, como seu médico, afirma que ela nunca teve relações íntimas. Carmen sugere a Augusto que o teste pode ser de Florência, insinuando que ela pode ter feito Elisa acreditar que está grávida de Damião para afastá-la dele de uma vez por todas. Paloma confirma a Damião que o teste de gravidez é de Florência. Damião pede a Florência que marque uma consulta médica, pois acha estranho ela e Kênia estarem grávidas ao mesmo tempo. Edmundo informa Kênia que ela perdeu o bebê, mas ficará bem. Padre Lupe relata a Damião que Almerinda o procurou para convencê-lo a não terminar o relacionamento com Florência. Damião pede ao tio que tranquilize sua mãe, explicando que ele e Elisa não terão futuro juntos, pois ela pediu para não ser mais buscada. Ele acrescenta que, apesar de estar disposto a sacrificar tudo por ela, por um filho jamais, e Florência está grávida, por isso eles se casarão. Carmen comunica a Almerinda que agora sua família é alvo de fofocas. Kênia agradece a Gael por salvar sua vida e pergunta seu nome, imaginando como seria bom ter um irmão. Augusto pede desculpas a Elisa por ter duvidado dela novamente, considerando que Carmen o informou que o teste de gravidez era de Florência. Elisa responde que sua tia é muito comunicativa e tranquiliza o pai, afirmando que Damião acelerará o casamento com Florência. Ela conclui sugerindo que seria bom se Augusto em algum momento duvidasse do que Carmen diz. Florência confessa a Almerinda que não está realmente grávida e usou uma amostra de urina de Kênia para afastar Elisa de Damião. Damião vai andar a cavalo e Florência insiste em acompanhá-lo, resultando na queda de ambos do cavalo, pois Horácio havia preparado o acidente contra Damião. Henrique repreende Damião por permitir que Florência montasse, sabendo que ela estava grávida. Damião responde que foi ela quem insistiu. Ingrid insiste em esclarecer a Gael que não possui nenhuma relação com Ramiro. Ele a tranquiliza, afirmando que não quer ser grosseiro, mas que as ações dela não lhe dizem respeito. Ingrid expressa o desejo de que ele não tenha uma má impressão dela.
Damião é informado por Edmundo de que após todos os testes realizados não encontrou nada grave em Florência. Ao questionar sobre a gravidez, Edmundo responde que Florência nunca esteve grávida. Florência continua fingindo para Damião que estava grávida e que a queda do cavalo resultou na perda do bebê. Paloma informa a avó que a noiva de Damião está grávida. Ramona desmente, alegando que ainda não é hora de Damião ser pai. Se Florência não estiver mentindo, o pai da criança é outro homem. Damião decide levar Florência para a capital, mas Almerinda, baseando-se nas informações de Edmundo, acredita que Florência estará bem em breve. Damião menciona que levará a noiva a um especialista, sugerindo que talvez ela nunca mais retorne da capital. Florência informa Damião que não sente as pernas. Sabrina tenta chamar a atenção de Paulo, mas ele a rejeita, deixando claro que não tem interesse por ela. Ramiro beija Ingrid, sendo surpreendido por uma pedra tirada por Ramona, que o adverte sobre tocar em Paloma novamente. Ingrid questiona Ramiro sobre a mulher e a ameaça. Ele alega que é uma pessoa perturbada. Gael visita Quênia, que revela sua intenção de deixar o povoado para sempre. Quênia expressa seu desejo de ter um irmão como Gael e aconselha cautela em relação a Ingrid. Almerinda culpa Edmundo pela condição de Florência e ele responde que não é obrigado a tolerar sua prepotência, apresentando dados de um especialista sobre a situação de Florência. Elisa questiona Edmundo sobre a queda de Florência do cavalo e o estado do bebê. Edmundo revela que Florência nunca esteve grávida. Almerinda adverte Florência sobre suas mentiras e avisa que ela pode se arrepender se estiver mentindo que não pode mover as pernas. Augusto insulta Elisa novamente, comparando-a à sua mãe. Elisa especula sobre a possibilidade de Estefânia ter se vingado com Rogério, considerando o relacionamento de Augusto com Carmen enquanto sua mãe ainda estava viva. Carmen manda Augusto escolher quem vai embora, ela ou Elisa. Augusto pede para elas pararem, sugerindo que quem deveria ir embora é ele, pois está farto. Augusto sugere que se Gael ama tanto Elisa, deveria casar-se com ela, pois ele, como pai, desistiu de controlá-la. Gael aconselha Augusto a oferecer amor a Elisa em vez de tentar controlá-la. Augusto pede que Gael seja aquele a dar esse amor a Elisa. Ele também incentiva Gael a convencer Elisa a se casar com ele, acreditando que isso poderia resolver os problemas que enfrentam. Guido, furioso, reprova Paulo, indicando que ele o envergonha e deveria se envergonhar por fazer com que os outros resolvam seus problemas. Florência continua insistindo para que Damião a leve de volta à capital, prometendo fazer o necessário para sua total recuperação por ele. Padre Lupe expressa a Damião a esperança de que se ele decidir se casar com Florência, seja por amor e não como uma fuga de Elisa, alertando que um casamento por obrigação não seria justo para ambas as partes. Carmen, enfurecida, reclama com Augusto por não a ter defendido das acusações de Elisa. Augusto, admitindo a veracidade das acusações, menciona que na época Estefânia ainda estava viva. Padre Lupe aconselha Ingrid a deixar o povoado, considerando sua relação com Ramiro como evidência de intenções duvidosas. Ingrid responde que não vai embora, pois Gael é seu filho e fará o que for necessário para recuperar sua estima. Gael, ao ouvir a conversa, fica surpreso e desolado, perguntando ao padre se o enganou durante todos esses anos. Florência se desculpa por mentir sua gravidez, atribuindo a ideia a Quênia. Almerinda, experiente em descobrir mentiras, responde que não tolera falsidades. Elisa e Damião se encontram e ela expressa preocupação com a queda de Florência do cavalo. Ele conta que levará Florência a um especialista na capital e diz que nada do que está acontecendo faz mudar seus sentimentos por Elisa. Guido instrui Paulo a arrumar suas coisas para retornar à capital. Paulo se recusa, alegando ter trabalho no povoado e não voltará com ele.
Guido sugere ao irmão que vá trabalhar com ele porque estão em dificuldades financeiras. Paulo sugere que Guido use sua influência sobre Almerinda para conseguir dinheiro. O padre Lupe tenta convencer Gael de que não podia revelar a identidade de sua mãe. Gael, revoltado, exige saber quem é seu pai. O padre responde que ele deve fazer essa pergunta à sua mãe. Almerinda, de forma deliberada, derrama café quente nas pernas de Florência. Perspicaz, Almerinda sai do quarto e volta imediatamente, surpreendendo Florência de pé, descobrindo assim outra mentira da parte dela.